humanidade não está isenta. Dois exemplos a qual a humanidade permanece, pois ninguém é perfeito. Mas Deus nos criou dessa forma. Deus sabia que Adão ia cair. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus criou Adão no Éden. Deus já sabia que o pecado estava na terra através do diabo, que entrou através da serpente para enganar Eva. Deus sabia que isso ia acontecer. Glória! Porém, Deus queria que nós não fôssemos como um robô manipulado, mas que nós fôssemos totalmente diferente disso, com livre arbítrio, o nosso direito de escolher, o mesmo direito de nós estarmos aqui hoje louvando a Deus, como o mesmo direito de muitos que estão no tráfico lá fora, outros se prostituindo, outros em baile funk. Deus deu esse livre-arbítrio para cada um. Mas nós escolhemos o que nós queremos. Ou queremos a carne lá fora, ou queremos lutar contra a carne aqui dentro para alimentar o espírito. Porque só vence aquilo que mais nós alimentamos. A palavra diz: a carne é fraca e o espírito é forte. A carne é fraca, com certeza. Mas no sentido literal, falando hoje, a carne é forte, porque se fosse fraca nós venceríamos a carne. Mas todo dia nós estamos lutando contra a carne porque ela vem com muita força. Mas nós lembramos de onde nós saímos. Lembramos de onde nós caímos. E lembramos de onde nós estamos aqui. E Deus, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Mas para fazer grandes coisas na nossa vida, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Glória! Pois quem busca muito, ganha muito, recebe muito. Pois quem busca pouco, ganha pouco, recebe pouco. Pois quem não busca, não recebe absolutamente nada. E a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha a diferença. Para quem está em Cristo. Não é importante dizer que está aqui dentro que está em Cristo. É estar em Cristo. Porque tem gente que está dentro do templo, mas está condenado ainda. Porque não muda as suas limitações. Mas quando nós estamos dentro da casa, e quando nós entendemos que também nós estamos em Cristo, há mudança de vida, há mudança de hábito, há mudança de falar, há mudança de maneira de dizer, de se vestir, há mudança de muitas coisas plenas na nossa vida. Porque Deus, Ele transforma. Glória! Deus deu uma missão para cada um. Cada um tem o seu chamado. Um é chamado para aconselhar, outro para orar. Outro é chamado para ser pastor, para ser pastora, missionário, missionária, presbíteros. Fazer a obra do Senhor. Cada um tem o seu chamado. Mas muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado e queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí que vem a carga pesada sobre nossas vidas, porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo daquilo que Deus não deu para cada um de nós. E aí ficamos perguntando: Senhor, por que tanta frequência em cima de mim? Por que se eu fui chamado para uma maneira, por que eu quero fazer outras coisas de outra maneira? E depois nós reclamamos o porquê. Mas Deus deu cada um o seu chamado para viver conforme o Espírito vai te usar. E quando o Espírito nos usa, é totalmente diferente. O Espírito de Deus se manifesta na nossa vida para outras pessoas. Muitos olham para você e dizem: eu vejo Cristo em você. E muitos aqui já ouviram isso, porque está dando lugar ao Espírito de Deus. E muitas das pessoas olham para nós lá fora, doido para esperar algum de nós cairmos para nos julgar. O mundo julga a igreja de Deus. E se a igreja de Deus botar um pé fora, toda a igreja de Deus em todos os cantos do mundo será julgada através de uma só pessoa. Uma só pessoa faz mudança para todas as outras pessoas. É por isso que nós temos que fazer a diferença. E a diferença é essa, é dar lugar ao Espírito e não militar, não dar lugar à carne.
pois a carne, ela coagita contra a nossa vida o tempo todo. Mas se nós entendermos que nós damos lugar às coisas santas de Deus, Deus também vai dar lugar do céu para Ele na nossa vida. E Ele vai se manifestar na nossa vida. Aleluia. E nós temos que entender as manifestações de Deus. Elias tinha os mesmos desejos que nós, mas Elias lutou contra os espíritos de Baal. E Elias venceu. E Deus fez acontecer e foi arrebatado ao reino dos céus. Enoque andou com Deus, mas não fala sobre a vida de Enoque, o que ele vivia fazendo, mas Deus tomou ele para si. Moisés morreu e o inimigo queria pegar o corpo de Moisés, mas Deus não deixou. Por quê? Porque eles faziam a vontade de Deus conforme Deus queria. E nós temos que fazer a vontade de Deus conforme Deus quer que nós façamos a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade dEle, tudo que pedires em oração com fé, crendo, recebereis. Mas quando a gente não recebe, muitas das vezes é porque nós estamos deixando a desejar. Porque tem coisas na nossa vida que é com o tempo que nós recebemos. Mas tem horas que nós mesmos sentimos que nós estamos errando e nós não estamos recebendo porque nós mesmos sentimos que estamos andando fora da linha. E Deus não quer que andamos fora da linha, pois há um só caminho. Não há dois caminhos, não há três caminhos, mas há um só caminho. E é esse caminho que nos leva até a Deus. Se hoje nós estamos aqui porque nós fomos guiados por esse caminho, porque teve alguém que andou pelo caminho e chegou até nós para apresentar o caminho que nós estamos aqui hoje. E se nós estamos aqui hoje, nós temos que levantar as mãos para o céu, porque teve uma pessoa que insistiu na nossa vida. E essa pessoa que insistiu na nossa vida nos perturbou, o famoso perturbador de Israel, nos perturbou bastante, mas hoje nós estamos aqui. Porque tem gente orando por nós. Glória a Deus. O próprio Senhor que me falou, a minha casa é casa de oração. Se a casa é de oração, a casa do Senhor, se a casa do Senhor realmente é a casa de oração, e se nós estamos aqui hoje, porque realmente teve alguém orando na casa do Senhor. Então, nós temos que valorizar aqueles que nos perturbam, aqueles que oram por nós, aqueles que se preocupam com a nossa vida, porque sabe que só há dois caminhos, um caminho para a eternidade e o caminho para a morte eterna. E qual desses nós queremos escolher? Nós temos que escolher o caminho da vida eterna e não o caminho da morte eterna. Por isso não há condenação para cada um de nós, que nós buscamos e vivemos na plena santa paz do Senhor. Glória a Deus. Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, Simão, você me negará 3 vezes. 3 vezes Pedro negou. Mas como Deus perdoou Pedro? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Primeira vez. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Segunda vez. Na terceira vez, Pedro se chateia, fica triste, porque ele faz a primeira pergunta de novo. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque teve um que insistiu. Jesus insistiu em Pedro. E insistiu também em você, em você, em você, em você, em mim, em todos nós aqui. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Muita gente não quer enxergar, porque a massa veio para tirar isso das pessoas. E o que faz as pessoas não enxergarem que é o fim dos tempos? Os afazeres desnecessários. E quais são os afazeres desnecessários? Vou pegar meu telefone, conversa boba. O dia está buscando mais, ganhando mais. Vou pegar meu telefone, assistir qualquer vídeo no TikTok. O dia está buscando mais e recebendo mais.
E Deus quer que nós recebamos mais. Deus quer que nós saímos do meio da roda da fofoca. Deus quer que nós saímos do meio de tudo que há que nos condena e nos tira o foco da salvação. Aleluia. E Deus quer nos trazer a salvação. Mas vai depender de nós aqui. Vai depender de cada um de nós se nós queremos ser salvos. Porque o Pai já enviou teu filho, o filho fez o papel. Agora cabe nós também fazer o nosso papel, o nosso direito do livre-arbítrio de buscar a Deus. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Qualquer um que ligar noticiário em qualquer lugar vai ver que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Por que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Vamos voltar uns anos atrás. 2013, meu pastor. Escatologia bíblica. Sabemos que para um papa entrar no papado não tem que morrer para entrar no lugar. Mas nesse dia, olha o que acontece. Escatologia bíblica. Que a condenação está chegando para muitos, mas nós aqui que somos salvos temos que tirar o povo da condenação. 2013 acontece isso. O Papa, ele totalmente nega o seu cargo. Entra outro no lugar. E o que acontece? Primeira vez na vida, isso acontece. Às 3 horas da tarde. Depois, às 6 horas da noite, noticiário em todas as emissoras de TV. Caiu um raio no Vaticano. Sabemos que manhã e tarde é dia, é luz, e noite é trevas. E às 6 horas é noite, trevas. E o raio cai no Vaticano, e a Bíblia diz no livro de Lucas: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E o que acontece? De 3 anos, olha só, 2013 para 2020, 7 anos, a Bíblia fala muito de numerologia, 7 anos, 40 anos, a Bíblia fala 3, muita numerologia, e 7 significa o número da perfeição, mas não uma perfeição permanente. E o que acontece nesses 7 anos? Olha só o que acontece, começam a falar de guerra, começam a falar de rumores, começam a ameaçar o outro, começam os escândalos em muitos lugares. As igrejas começam a fazer escândalo em tudo que é lugar. As guerras se envolveram nos conflitos verbais antes de acontecer a guerra. Mudança climática no mundo todo foi acontecendo nesses meados dos anos. Para quando chegar 2020, vinha surpresa, vem a pandemia. A pandemia vem totalmente em 2020. E olha o que acontece em 2020 na pandemia. A pandemia pegou muita gente de surpresa. Morreu milhares de pessoas na pandemia. E olha o que acontece que vem nesse meado de 2020. A Bíblia fala que no Egito, Deus mandou praga para o Egito. E o que acontece na pandemia? Chuva de gafanhoto, rodou a Europa toda, pela África toda, pela Ásia, para chegar até aqui perto e parou no Uruguai. Olha como as coisas vão se encaixando. E o que vai dizer tudo sobre isso, sobre essa escatologia? Sabemos que para o Sol ficar lunar e a Lua ficar um eclipse solar, eclipse lunar, tudo essas coisas que acontecem, é no meio de um ano aconteceu, para depois a 15, 20, 30, 40 anos acontecer de novo. Só em um mês aconteceu 3 eclipses de uma vez. A lua ficou em forma de sangue 3 vezes. Depois, no outro mês, o sol ficou com eclipse de novo mais 3 vezes. A outra mais 4, a outra mais 1. E ficou esses noticiários na TV o tempo todo falando a mudança no céu, a mudança no universo. E olha como vai se encaixando. O fim dos tempos vai se aproximando, porque a Bíblia diz que os fins dos tempos serão nos céus e na terra todos os sinais que acontecerão. Sinais nos céus, sinais na terra. 2020 o que acontece? Começa as guerras começam, a Rússia ataca a Ucrânia, depois Israel a Palestina, Palestina a Israel, depois Irã, e foi cada país atacando uns aos outros, e a mudança de geopolítica nesse mundo todo foi mudando. E o fim dos tempos se aproximando. Sinal nos céus, sinal na terra. Aí depois de 2020 o que acontece, meu pastor? Um homem chamado Klaus Schwab, dono do Fórum Econômico Mundial, que manda na economia do mundo, ele falou: daqui a 10 anos o povo será chipado e será obrigatório. 10 anos de 2020 vai para 2030. Se você botar no teu telefone aí, vai ver Agenda 2030 da ONU. Tem 17 prefácios. E esses 17 prefácios vêm da pedra guia da Geórgia, a pedra dos maçons, dos iluminados, que tem os mandamentos. E esses mandamentos foram tudo para essa Agenda 2030 da ONU. E sabe qual é o primeiro prefácio do tipo da Agenda da ONU? Erradicação da população. Para o mundo ser melhor, tem que ter 500 milhões de pessoas. E está dizendo que vai matar crianças, jovens, idosos, adultos, mulheres grávidas.
Essa é a massa que eles estão querendo fazer o quê? Acabar com a humanidade, porque o anticristo vai vir para a terra, governar a terra. Ele já está na terra, mas só que não se manifestou por causa que a igreja ainda está orando. Mas Deus vai permitir se manifestar. E olha que vai dizer, a massa da população para muita gente se acabando. Agora já estão dizendo que tem um novo vírus por aí chamado antavírus. Olha o que está acontecendo. Muita coisa acontecendo no mundo. E mais guerras de novo. E outras guerras de novo. E a Bíblia fala também sobre o príncipe da Pérsia. A Pérsia é conhecido como Irã. Irã ataca Israel. Estados Unidos ataca Irã. E as guerras acontecendo. E Jesus está mostrando. Mas o povo não quer ver isso. Porque o povo quer ficar parado com a cara no TikTok. Com a cara na internet. Não está nem aí preocupado. Mas quando Deus tirar a igreja da terra, levar a igreja, aqueles que ficarem vão se lamentar porque não estão querendo olhar o que está acontecendo na terra. E Deus está deixando teus sinais na terra. Aleluia! Nós estamos vivendo filhos de Deus. Aí vem o Elon Musk, lá nos Estados Unidos, falando que produziu não sei quantos trilhões de chips para seres humanos, para robôs e até para animais. E a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ninguém poderá comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, a marca da besta, que será colocado na mão direita e na testa. 2020, na pandemia, você só podia comprar no mercado se você tivesse com a máscara. Comprar e vender. E quando você entrava no mercado, o que eles faziam? Medidor de pressão, na tua testa ou na sua mão direita. E o mundo todo que se odeia, os países que odeiam uns aos outros, todos se uniram para isso. Usaram máscara e só podiam comprar e vender através disso. O mundo está sendo globalizado para a vida do anticristo governar o mundo. E é bíblico isso. Mas só que a igreja não quer pegar e perceber o final dos tempos vindo. Poucos estão percebendo, mas o rei está voltando para buscar a tua igreja. Mas a igreja que está buscando, a igreja que está clamando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus está buscando, está clamando para quando o Pai vir buscar a igreja será arrebatada. E aí daqueles que ficarem, porque vai ter que morrer pelo amor de Cristo. Oh, glória! E morrer pelo amor de Cristo não é igual ao filme que vai perder a cabeça. Assim é até fácil. Nega Cristo? Não, pá, acabou. Não é assim. Ele vai fazer você negar de qualquer maneira. Tortura. Arranca um dedo, faz isso, faz aquilo, aos poucos, até você negar. Não vai ser igual ao filme não, porque os filmes ali é uma mentira. Porque os filmes não podem botar tantas coisas para as diretrizes, senão o filme é banido. Mas na vida real, vai acontecer muita coisa. É verdade. Vê os crentes no Sudão como estão morrendo. Vê os crentes na Nigéria como estão morrendo. Oh, aleluia! Enterrando todo mundo vivo. Outros com a cabeça no lado de fora, com o corpo para dentro, chutando cabeça, dando tiro na cabeça. Meu O Deus! Estado Islâmico matando os filhos na frente da mãe, criancinhas, ceifando vidas, porque estão levando o Evangelho de Cristo. Enquanto no Brasil o povo tem tecnologia, tem microfone, tem caixa de som, lá não tem nada e estão morrendo pelo amor. Mas quando chegar aqui, Deus vai ver quem são os verdadeiros crentes que buscam. Quem realmente está em Cristo Jesus. Uma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. Porque muitos dizem não, uma condenação há com palavra boa. Você não está condenado. Vai achando que é assim, a Bíblia não diz isso. É para quem está em Cristo, não é para quem está dentro do templo. É em Cristo. Cristo dentro do templo, Cristo fora do templo. Cristo no trabalho, Cristo na escola, Cristo em casa. Cristo no relacionamento, Cristo na família, Cristo com o pai, Cristo com a mãe. É quem está em Cristo. Glória! Aleluia, Jesus. E Deus ele vai buscar o povo que está em Cristo. Quem nós somos das 10 virgens? Nós somos as prudentes, que está em Cristo, que além de nós termos azeite para dar, mas temos reserva para dar para nós também? Ou só tem aquelas que têm reserva, aquelas normais, as dessas, só tem reservas para elas mesmas, mas não tem para dar? Se nós temos azeite, nós temos também para dar. Porque eles tinham reservas. Reservas para quê? As que eram delas, para dar. Das reservas, era para suprir suas próprias necessidades de permanecer em pé.
Mas muitas das vezes nós temos para dar, mas não temos para dar para nós mesmos. Eu vejo muita gente assim. Eu já fui assim no passado. Querer evangelizar todo mundo, abençoar todo mundo, mas eu vivendo de qualquer maneira. Queria ver a salvação dos outros, mas a minha estava perdida. E eu tomei uma lapada de Cristo. No dia que eu estava, eu não era nem pastor na época. Aí veio o meu primo, ele começou a bradar lá. Eu estava querendo sair do mundo, sair da igreja para o mundo. Aí o que acontece? Eu saí pro mundo, curti, mas depois bateu aquela sensação de remorso quando pedi perdão a Deus. Cheguei em casa na madrugada, orei, só não conseguia orar, só falava misericórdia, 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 misericórdia. Só isso, meu secreto com Deus. Dia seguinte fui pro culto, aí tá meu primo lá que é pastor, do nada ele começou a falar em mistério, sacudir, começou misericórdia, misericórdia. Tudo que eu estava falando, só falava misericórdia. E tudo que eu fui na madrugada, ele repetiu misericórdia, misericórdia, misericórdia. A mesma coisa. Não tinha nenhuma outra palavra, só as mesmas coisas que eu tinha falado. Aí o que acontece? Ele estava sentado no cantinho, Deus começou a querer falar através dele. Ele me viu que eu estava sentado na esquerda. Fui lá para a fileira lá do outro lado. Tem como fugir de Deus? Não. Ele de olho fechado, pensando que ia apontar para onde eu estava. Eu coração era... Eu falar na outra direção, você! Eu, que isso? Tá pensando que eu não estou te vendo? Tá brincando comigo? Quer ser condenado? Falou forte comigo, que eu comecei a chorar, comecei a arrepiar, do nada comecei a falar em mistério, ele foi voltando e começou aquela agitação em cima de mim. Tive que tomar uma lapada. O que Deus não falou, isso eu te digo, só olhou e falou, sério, a voz até engrossou. Parecia como um pai dá um esporro num filho. A voz engrossou, eu fiquei na hora. Deus ainda me ama. E Deus ama vocês também. Mas é necessário estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, não há condenação. Nós buscamos a Deus, mas o mundo lá fora quer nos tirar da presença. Tem pessoas que até de dentro da presença de Deus, mas anda conforme errado e quer te levar junto com ela, junto com ele. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós repreendemos na hora. Pode ser o maior irmão da igreja. Querer te levar para fora, você repreender e trazer esse irmão também. Porque Deus nos chamou, não chamou a gente para ser covarde. É verdade. Glória! Deus chamou um povo para guerrear. Pregamos muito sobre Pedro, sobre Elias, sobre todo mundo, sobre Tomé, que demorou para crer só vendo, mas também nós estamos na situação de Tomar, porque também na situação de Tomar nós estamos iguais. Às vezes nós também temos que ver para criar algumas coisas. Nós pregamos sobre todos eles. Mas por que nós não pregamos também sobre os irmãos que nem estão aqui na palavra que morreram para trazer o evangelho no seu nela? Os irmãos que fugiram por aí, os irmãos que nem estão citados na Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que havia um profeta sem nome, que não sabia qual era o nome, mas estava fazendo a vontade de Deus e grande alegria na cidade estava dentro. Porque nós queremos pregar muito sobre essas pessoas que estão com o nome aqui, mais uns sem nomes, que sou eu, é você, é você, é você, é você, é cada um de nós. E também nós fazemos também a vontade de Deus, pregamos, buscamos, resgatamos almas, vidas. Também a nossa vida é uma pregação. Por mais que eu esteja com a palavra na mão, a nossa vida é um exemplo. Paulo diz que nós somos a própria carta rica. Nós podemos andar com a palavra, mas se nós não damos exemplo, isso aqui não vale de nada. Mas se nós damos exemplo, Aleluia. as pessoas vão olhar por nós, vão olhar para todos nós e vai dizer, ali vai o homem de Deus. Onde o profeta passava, observava que ele é profeta, anda como profeta, tem jeito de profeta, postura de profeta, ali vai um homem de Deus. E quando chama o profeta para casa, há milagre dentro da casa. Realmente viram que era profeta, porque através do nosso jeito de andar, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, temos que negar a roda dos amigos. Às vezes o amigo vem com uma brincadeirinha sem graça, a gente vai lá e cai na brincadeirinha sem graça, uma palavrinha sem graça.
Uma palavra que não é nem agrada a Deus, mas acabamos entrando na palavra porque é amigo. No colégio acontece muito isso, quinta série. Acontece muito essas coisas, mas nós acabamos caindo nisso. Por quê? Porque nós somos carne, mas nós temos que matar a carne e vencer o espírito. E se nós vencermos com o espírito, a carne não pode fazer nada na minha vida, nada na sua vida. E Deus vai resgatar aqueles que haviam perdido, dentro da sua família, teus amigos, relacionamentos, tudo que for, Deus vai resgatar. Foi como a missionária, vice-presidente falou aqui, ter fé, mas não duvidar. Se nós duvidarmos, o vento leva. É ter fé e permanecer. Porque Jesus falou, eles oram e repetem as mesmas orações. Hoje eu oro para Deus me dar alguma coisa. Orei, tive fé, deixei de lado. Amanhã eu oro por outra coisa. E por aí vai, cada dia uma oração. Porque muitos repetiam, como Jesus falou, os fariseus repetiam muitas mesmas orações e falou, eles acham que Deus é surdo? E é necessário nós orarmos por uma coisa, entregar na mão de Deus, ter fé e orar por outra, e por outra. E vai acontecer na vida. Uma coisa vai se cumprindo atrás da outra. Porque se Deus der tudo de uma vez, acabamos deixando a presença dele. E Deus quer que nós tenhamos fé. Fé e misericórdia. Porque a palavra em Mateus vai dizer sobre fé, sobre misericórdia. Misericórdia eu quero, e não sacrifício, senão eu não teria condenado inocentes. Quantos inocentes foram condenados? Porque fizeram um sacrifício que não era para fazer. Mas Deus quer que tenha misericórdia. O irmão te fez mal? Tenha misericórdia do irmão, perdoa o que ele fez mal e continua vivendo a vida sem cortar rancor. Alguém fez alguma coisa? Tenha misericórdia daquela pessoa. Cada dia com misericórdia. E Deus vai dar frutos na sua vida. Quando você tem misericórdia de alguém, o fruto na sua vida começa a ser pleno. E todo mundo vai ver o fruto na sua vida. Porque você teve misericórdia de quem te fez mal. Deus ele vai fazer grandes coisas na vida de cada um. Para ver só, quando eu comecei a andar na linha, comecei a andar sério, aí Deus me deu um terreno lá no Borel, onde eu moro, lá na rua, fora do morro. Eu falei, Deus, eu não estou com um terreno para abrir uma loja. João, e Deus, na minha oração, Deus, dá uma mulher que seja pastora, uma mulher que seja solteira e que seja boleira para poder botar na loja. Orou com fé, aconteceu. Com a pastora, que era solteira, nunca casou, e é boleira, sai para as coisas. E hoje está tudo andando, graças a Deus, pode andando, tudo andando. Por quê? Porque como a missionária falou, a vice-presidente, é ter fé e não duvidar. É ter fé e crer. Vai botar uma pessoa que vai chegar junto contigo, que vai te ajudar junto contigo na batalha, meio a meio. Quando tu não tem, te ajuda. Quando não tem, tu também ajuda. E por aí vai. E Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. Tenha fé e também ande em Cristo Jesus, para que não haja condenação. E agradeço a oportunidade de